somos sobreviventes. Porque se você for pensar bem, sobreviver a cada mês... Hoje, sinceramente, é daqueles dias que eu tô péssima. Deve estar faltando uns 4 dias para eu menstruar, 4, 5 dias. E eu tô com o corpo parecendo que tá com 200 quilos. Ontem não consegui me levantar, nem brincar com meus filhos. Tô extremamente irritada, com seios pesados, doloridos. Ai, paciente com tudo, irritada. Eu não consigo fazer coisas básicas que eu consigo fazer no primeiro momento, na primeira fase do mês. É um momento terrível, que eu costumo dizer que nessa hora é como se eu fosse mandada para o inferno e ficasse lá 3 dias. Eu tento sintetizar como é você enfrentar o demônio todos os meses, os nossos piores demônios. Eu não quero falar, eu não quero ouvir ninguém falar o meu nome. Os sintomas se apresentam em mim de uma maneira assim muito trevosa. Eu sinto como se eu tivesse imersa assim num umbral, assim, como se eu tivesse num limite mental, como se eu tivesse presa em mim mesma e com umas sensações físicas muito desagradáveis que pode desencadear alguns ataques curtos de pânico. É mesmo que eu quero tem mesmo que eu não quero falar com ninguém. Não quero escutar a voz de ninguém. Quando chega esses dias, eu costumo ficar mais na minha, porque eu sei que se eu for conversar com uma pessoa e eu sentir que ela tá enxergando o que eu tô passando como uma besteira, eu vou me sentir pior ainda. O maior sofrimento, eu acho, as pessoas não acreditarem, né? Porque todo mundo tem TPM, toda mulher menstrua, por que você é diferente? Toda mulher passa por isso. Eu já escutei muitas pessoas falarem que ter TPM é frescura. Ah, ela tá de TPM. E não é assim. Só quem sabe, só quem tem, sente e sabe o quanto é dolorido passar 20 dias antes do ciclo sofrendo, chorando. Tava muito, mas TPM todo mundo tem. Eu também tenho menopausa, isso não é desculpa pra nada. Eu já ouvi médica mulher falar: uma TPMzinha. É normal. É normal você querer se matar? Aquele sentimento de querer se matar, de tristeza, de muita raiva, de não conseguir me controlar. Eles persistiram por um tempo, claro que foram mudando, mas era um padrão na minha vida. Essa angústia imensa era um padrão. E eu não tinha nome para isso. Eu imagino que o índice de suicídio em mulheres que possuem esse transtorno deve ser alto. Aqui no Brasil, pelo menos, eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Porque a mulher que não tem uma base familiar, um equilíbrio emocional mínimo, que não tem alguma fé, a tendência dessa mulher a desistir realmente existe. Porque não é brincadeira. A gente realmente perde o eixo, as coisas perdem o sentido. Você realmente não vê sentido em alguns momentos, e pensei isso por um período prolongado. Você um dia todo com a cabeça em treva, sem entender, sem ver sentido em nada. E se a pessoa não tiver ali um núcleo que proporcione algum equilíbrio para ela, realmente ela desiste. Isso é um fato. Quando vier a vontade, por exemplo, de terminar com tudo,
Deixa pra depois. Não faz agora. E aí você deixa pra depois, pra depois, pra depois, pra depois. Não toma decisão no momento em que você sabe que não é você que tá ali, mas que são seus hormônios a falarem por você. Seus hormônios à flor da pele. Porque a fase ruim do ciclo vai passar e vai chegar a fase boa. É uma depressão cíclica. Meu marido mesmo acha que não posso deixar me afetar como se fosse fácil. Oh, meu Deus, se eu tivesse esse controle. Como que eu posso não deixar me afetar? Se é um hormônio, é hormonal, é fisiológico. Eu ainda tenho um certo receio de falar isso com as pessoas, porque a impressão que eu tenho é que elas acham que isso é um exagero, que não é sério, que é bobagem. Ah, tenta levantar e fazer alguma coisa. Não precisa ficar assim, como se fosse algo que a gente tivesse controle. Só que a gente não tem, porque é hormonal e o hormônio mexe com tudo no nosso corpo, com a nossa mente, e a gente não consegue controlar. Falta apoio, falta compreensão, falta empatia. Falta empatia demais. Eu sinto no meu corpo, né? Sinto a mama ficar dolorida, me sinto inchada, bastante cansada, com dores no corpo. Mas para além disso, eu sinto um descontrole emocional, como se eu fosse enlouquecer a qualquer momento. Pensamentos autodepreciativos, uma tristeza profunda. Por conta da TPM mesmo. Já vivemos um ciclo complicado todo mês. E a TDPM, ela exacerba isso, leva isso a outro nível. Porque são sintomas mais psicológicos, emocionais. E é encarar uma enxurrada de pensamentos autodepreciativos todo mês. As espinhas me dão uma crise de autoestima. Olha isso. Isso. Todo mês acontece comigo. É uma coisa tão forte, tão intensa. Eu fico 13 dias do mês fora de mim, assim. A vida fica cinza, perde o sentido. Já achei que era depressão. Só que são depressões cíclicas, são ciclos de depressão. E aí desce pra mim, parece que apertou uma descarga, uma válvula hidra. E passa. Claro que tem meses que não passam. Hoje mesmo eu tô menstruada, o primeiro dia do meu ciclo. Eu tô me sentindo um pouco melhor, mas agora à noite eu continuo irritada, mas assim, eu já estou bem melhor. Assim que a menstruação desce, é como se eu ressuscitasse e voltasse tudo ao normal, como se nada tivesse acontecido. Quando a menstruação chega, quando o ciclo vem, no primeiro dia do ciclo, eu sinto como se um estado sombrio tivesse acabado e uma nova era tivesse começado. Como se eu tivesse ressuscitado. Como se eu tivesse morta e alguém fosse lá e soprasse um fôlego de vida em mim de novo e tudo florescesse outra vez. É pré, durante e pós. Porque às vezes acaba o fluxo e eu ainda fico na incidência desses fenômenos sentimentais 5, 6, 7 dias, 10 dias. Realmente é um inferno. Você começa a perceber algumas coisas. E uma delas é que se você tem um ciclo muito difícil, se você tem muita insônia na fase em que você está pré-menstruada, se você tem muita hipersonia, se você fica muito irritado, se você tem uma depressão muito grande, se essa angústia te causa prejuízo, é óbvio que você não vai se recuperar 100% com a descida do fluxo. O que a gente sente é um alívio instantâneo, e isso não dá para negar. Mas se sentir 100% revigorada não vai acontecer em todos os casos. Em alguns momentos a gente pode demorar ali de 7 a 10 dias para se sentir pronta para outra. A partir do momento que eu ovulo e eu entro na segunda fase do meu mês, aí as coisas começam a mudar. Então, primeiro começo sentindo muito cansaço físico, muito sono. A qualidade do meu sono começa a ficar cada vez mais ruim. E gradativamente, até a chegada da menstruação, esses sintomas eles vão ficando piores. Então, eu vou me sentindo muito mais cansada, tendo noites de sono pior, tendo uma irritabilidade,
uma falta de paciência com as situações, a dificuldade de concentração também começa a aparecer, e geralmente nos 3 últimos dias antes da menstruação descer é a pior fase do ciclo. A primeira parte acaba sendo um momento muito mais otimista, então eu olho para ela como mais um dos desafios que eu tenho na vida e que eu tenho que superar, e que eu tenho conseguido superar, e que eu tenho conseguido sobreviver. O pânico é muito difícil também, mas um dos que mais me desgasta é a falta de energia física e emocional. Eu me sinto sugada, é como se toda a minha energia evaporasse do meu corpo. Que eu ficava bem, eu mesma, o meu modo de encarar a vida, né? Por cerca de 1/3 do tempo no mês. Que eu era eu mesma, com o meu jeito de lidar com a vida, com ânimo, né, pra fazer minhas coisas. E o restante do mês, desastre. É assim, período trevoso. Mas compensação, quando eu tô bem mesmo. E eu sou bem, eu sou boa. A minha essência só se corrompe na incidência da TDPE. Coisas cotidianas que acontecem, palavras que você ouve, situações na convivência com outras pessoas e consigo mesmo, coisas que o seu sentido vai captando e que normalmente no seu normal você ignora, você releva, você às vezes nem percebe. Quando começa esse período trevoso, vira um campo minado. Qualquer coisinha entra pelo seu ouvido, passa pelos seus olhos e entra como um tornado no seu cérebro. Faz um reboliço ali na sua mente, na sua alma, que gera um peso muito maior, muito mais grandioso do que realmente tem. Então, se é algo irritante, você fica extremamente irritada, né? Se é algo triste, você fica extremamente triste. Um dos sintomas que eu sinto nos meus dias de TDPM é uma falta de controle mesmo, um descontrole real. Eu sinto que qualquer momento eu posso fazer ou falar coisas da qual eu vou me arrepender depois. A fase mais complicada para mim é a fase em que eu tenho que me desculpar. É a fase em que a realidade chega e eu tenho que justificar, me desculpar por cada comportamento que eu tive naquela altura. Comportamentos que nem eu mesma sei traduzir em palavras como me senti. Por que agi daquela maneira? Porque não sou eu a agir, mas os meus hormônios agirem por mim. A cada 15 dias, você entra num ciclo depressivo. Eu entro num ciclo depressivo. Tem meses que eu tenho apenas um dia ruim, de surtar, gritar com alguém, machucar alguém que eu gosto, que eu amo. E quem sofre sempre são os mais próximos. Eu tenho crises de ciúmes do meu marido, coisa que eu não tenho ciúmes dele. Mas eu tenho crises de ciúme horrendas. Alguém pode me explicar o que acontece comigo? Isso é o transtorno disfórico pré-menstrual. Eu descobri isso graças ao meu noivo e ele começou a me observar, a ver que isso sempre se passava próximo da minha menstruação. E ele via que era sempre o mesmo comportamento, né? Que eu ficava muito irritada, que eu falava que eu não queria mais nada com ele, que eu queria ir embora, a gente mora junto. Eu juntava as duas coisas, falava que eu queria ir embora. E ficava muito estressada, muito nervosa. Transtorno disfórico pré-menstrual. Eu descobri o nome e, bom, eu curei. Quando eu descobri o nome, não. E hoje em dia eu levo mais no bom humor toda essa minha doença e sempre tento negociar com ela.
já sei que existe mais ou menos um padrão. 20 dias ali do mês eu vou ficar um tanto angustiada, ou de vez em quando com raiva, ou muito deprimida. E eu sei que se eu for buscar a cura, vão dizer que não tem. Fiquei muito triste, porque de um lado eu descobri o que eu tenho, de outro eu falei assim, gente, não tem cura. Vou conviver com isso pro resto da minha vida. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de voz, a gente precisa de apoio. Nós não temos. A gente vive sem voz. Um problema tão grande. Disforia menstrual é um problema de saúde pública. Mulheres que têm pensamentos suicidas e, em casos mais raros, até homicidas antes de menstruar, não pode ser normal. É triste a gente ver que no Brasil quase não se sabe nada. Eu acho que a maioria das mulheres que têm TDPM se sentem muito sozinhas. Eu vejo que os próprios profissionais de saúde não têm conhecimento sobre isso. Então eu acho que a gente precisa de respostas, né? A gente precisa ser olhada para ser ajudada, porque realmente é uma questão que traz muito sofrimento. O que a gente precisa é que, no mínimo, quando a gente se apresentar no consultório ginecológico, que os médicos saibam lidar com isso. Não tratar a gente como mulheres que sofrem de TPM severa, porque disforia menstrual não é TPM severa. Alguém precisa fazer alguma coisa. Isso não pode mais ser tratado como algo banal, algo que passa desapercebido. Médicos, né, do Brasil, eu queria muito que isso tivesse uma cura, porque é muito ruim conviver com isso. Não é bobagem, é sério demais. E a gente precisa muito que a sociedade entenda o que é transtorno disfórico pré-menstrual, de uma vez por todas. Difícil mesmo, ainda mais por ser uma enfermidade que as pessoas não têm conhecimento, pouco se fala sobre TDPM. Alô, SOS, precisando de ajuda. Maior ajuda que vocês podem dar pra gente é a compreensão. Não desista de tentar, não desista de seguir em frente e de acreditar que vai chegar um momento em que a gente vai ter respostas. Eu aprendi a não tomar decisões, eu aprendi a esperar porque vai passar, eu aprendi que depois da tempestade sempre tem a bonança no céu, assim somos nós. Passamos por dias trevosos, mas depois o sol chega para clarear tudo. Então, mapeando o ciclo, eu aprendi a não tomar decisão e esperar passar. Isso é um aprendizado que eu levo para a vida. Pelo tempo que for necessário, até a gente encontrar uma cura para o que a gente sofre.